Então, falando um pouco sobre essa questão, principalmente de primeiros contatos, né, com o sistema operacional, uma coisa bastante importante é saber o que é um terminal, né, o que é um shell, o que é um bash, tá? Na verdade, o sistema operacional, para que a gente possa interagir com ele, ele nos permite que a gente utilize um terminal. E esse terminal ele é disponibilizado por um software que utiliza o shell para que ele possa interagir com o sistema. Então, o que a gente pode chamar de shell são todos aqueles softwares que nos disponibilizam, então, uma interface para a gente interagir com o sistema. O que essa interface? Ela é representada através de um terminal. Então, isso daqui é um terminal. Tá? Esse terminal, especificamente, ele é um terminal do Bash, certo? E o Bash, ele é um software, né? Um software que é utilizado para emular esse terminal para a gente. Então, quando a gente fala em Shell, existem vários softwares que utilizam o Shell para nos disponibilizar, então, esse terminal. O Bash é um. Então, o Bash nada mais é do que uma interface, né, de texto para a gente interagir com o sistema. Tá? Existem outras, como, por exemplo, se você executar no sistema de vocês aí o SH, ó, ele é um outro Shell. É um outro software Shell. Tá? Se eu executar um exit aqui, eu retorno para o Bash. E para a gente fazer essa interação, o terminal, né, ele utiliza um driver chamado TTY. Isso daqui, tá? Então, antigamente, nos MyFrames, né, se utilizava o quê? Utilizava o console, que era, na verdade, nada mais era do que um hardware que a gente conectava naqueles gigantescos computadores e que servia como console para a gente se comunicar, enviar comandos. Isso ainda existe até hoje, esses drivers, né, que emulam esses terminais dentro do kernel do sistema. E esses drivers são chamados de TTY. Assim, ó. Como a gente está dentro do ambiente gráfico, vocês estão com o ambiente gráfico aberto aí, esse terminal dentro do ambiente gráfico, ele é chamado de pseudo-terminal. É um PTS, tá? Pseudo-terminal. É um terminal emulado no ambiente gráfico. Mas na máquina virtual de vocês aí, se vocês executarem o Ctrl mais Alt, né, tudo junto, Ctrl mais Alt mais F3, vocês vão abrir um console virtual, tá? Ctrl Alt F3. Ele abre um console virtual. Ctrl Alt F4, ele abre outro console virtual. Ctrl Alt F5, um quinto console virtual, tá? E se você executar esse comando TTY aí, vocês vão ver que ele vai aparecer um /dev/pts. Isso indica que ele é um pseudo terminal. Ele é um terminal que foi emulado, né, num ambiente gráfico. E quando a gente executa em comandos junto às teclas, né, Ctrl mais Alt mais F3, são terminais virtuais ou consoles virtuais. Se vocês executarem aí o Ctrl Alt F3, vocês podem executar o comando aí TTY. Vocês vão ver que ao invés de aparecer um PTS1 aqui, exatamente aqui, vai aparecer para vocês um TTY, né? TTY e a janela que vocês abriram, 3, por exemplo. Tá? Indica que vocês estão no terminal 3. Todos esses dispositivos, eles ficam, ó, se vocês executarem um ls/dev, eles ficam, o arquivo que linka esse dispositivo ao sistema, ficam aqui dentro, ó, que já apareceu aqui vários terminais, ó. Ó, TTY 21, 22, 19, né? Então, isso são os arquivos que vão fazer essa conexão entre os terminais emulados ou virtuais com o kernel do sistema, tá? Tranquilo até aí? Compreenderam? Lembrando que o Ctrl L, Ctrl mais L, ele limpa a tela. Só já aproveitando, me desculpa, tá? O TTY, ele sinaliza o que ali que você mostrou?
O TTY ele sinaliza ao terminal, tá? Então, quando tu executa o comando TTY, vou colocar aqui, ele vai te indicar em qual terminal tu tá utilizando, qual terminal do sistema. Quando ele aparece um PTS aqui, é um pseudo-terminal, que são aqueles terminais que são emulados no ambiente gráfico. Então, qualquer terminal que tu emular no ambiente gráfico, ou seja, tu abrir ele no ambiente gráfico, que é o caso que vocês estão fazendo aí, ele vai aparecer como pseudo-terminal. Quando tu executar ó, no teclado, né, os comandos Ctrl Alt F3, Ctrl Alt F4, Ctrl Alt F5, tu vai abrir os consoles virtuais. E aí, se tu executar o mesmo comando lá, TTY, tu vai ver que ele vai aparecer aqui um /dev/TTY. Quer dizer que o cara está no ambiente de texto. Ele não está em cima de um ambiente gráfico. A partir disso, então, a gente consegue, né, passando aqui para o Bash. O Bash é bem simples. Sempre aqui a gente vai ter quem é o usuário que está autenticado, né? Arroba, que significa o está em, e o nome, o hostname do sistema, que foi aquele que nós definimos, então, durante a instalação. Então, aqui eu tenho o usuário, o hostname, qual o diretório que ele se encontra no sistema, o til aqui. Lembrando que o til, né, indica diretório home do usuário, ou seja, que é diretório particular, tá? O til significa isso. E o cifrão, ele vai indicar, então, que aqui tem um usuário comum autenticado no sistema, tá? Esse cifrão aqui. Se alguém deu Ctrl Alt F3, Ctrl Alt F4, para retornar para o ambiente gráfico é Ctrl Alt F2, tá? Só Ctrl mais Alt mais F2, então vocês vão retornar para o ambiente gráfico. Tá? Só me esqueci de falar, pode ter alguém ficado preso aí no ambiente de texto. Jonathan, tu vai falar ou vai digitar? Vou aguardar aqui, enquanto isso eu vou falando. Desculpa, eu ia falar, professor. Ali, posso falar? Desculpa. Não, no caso ali, eu tentei dar um sudo -i ali, no caso, para entrar como root, ele me pede uma senha, mas depois ele avisa que no arquivo não tem, enfim. Mas isso acho que a gente vai chegar ali depois, né? Sim, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Ok. Então, aqui então indica que a gente está com o usuário comum. Quando a gente executa o comando su, tá? E aí é o switch user, esse é o nome correto aqui para o comando, eu posso então abrir uma sessão no sistema com um determinado usuário. Então poderia ser qualquer usuário aqui que estivesse no sistema. Por exemplo, se eu tivesse o usuário João, eu poderia autenticar abrir uma sessão com esse usuário com o comando su João, tá? Ou então, se eu colocar só o comando su, indica que eu quero abrir uma sessão com o usuário root, que é o administrador. Há uma diferença entre eu abrir a sessão com o usuário com o comando su e o menos, e só com o comando su, tá? Qual é a diferença? Se eu executo só o comando su, ele vai me pedir a senha, eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a senha da máquina que eu disponibilizei para vocês. Ele não aparece aqui no terminal a senha, tá? Então, às vezes aparece que a gente está digitando e não tá ocorrendo nada, mas, na verdade, ele não aparece nenhum caractere ali. O caractere aqui, ele vai indicar o quê? Vai indicar que o usuário root está autenticado. Se eu executar um exit novamente, eu saio da sessão. E qual é a diferença, então, do su para o su menos, tá? Quando eu executo o comando su, eu quero abrir uma sessão nova no terminal, de qualquer usuário que for, nesse exemplo aqui o root, permanecendo com o meu ambiente que eu personalizei para mim. Então, se eu criei algumas variáveis de ambiente, se eu personalizei o ambiente para mim utilizar no dia a dia, executar o comando su e entrar com algum usuário, eu vou estar, então, abrindo uma sessão com esse usuário e mantendo toda aquela personalização que eu fiz para mim. Agora, quando eu executo o comando su menos, quer dizer que eu quero abrir uma sessão e carregar as variáveis de ambiente e tudo que eu personalizei para aquele usuário. Nesse exemplo aqui, do root. Não sei se vocês me compreenderam. Então, no momento que eu executo o su menos aqui,
eu vou autenticar no sistema, ó, e agora eu vou ter um ambiente com as variáveis de root carregada. Isso vai impactar até na variável chamada path, que na verdade ela é com as letras maiúsculas, assim. O que é a variável f? Tá? Para a gente ler uma variável, a gente pode executar o comando echo. Então, eu posso colocar echo e posso ler essa variável colocando um cifrão na frente. Ó, ele vai mostrar o que está armazenado nessa variável. E todo mundo sabe o que é uma variável, né? Uma variável, em programação, a gente pode armazenar informação nela e depois utilizar ela para tratar alguma coisa. Certo? Então, uma variável de ambiente, ela armazena uma informação e ela tem um nome. Neste caso aqui, é variável path, é uma variável de sistema. E essa variável de sistema, chamada path, ela armazena, então, os diretórios. Podem ver que são caminhos ali, né? São pastas. Ó. Isso aqui é uma pasta, o SR local sbin. Isso aqui é outra pasta, o SR local bin. Isso aqui é uma terceira pasta, o SR sbin. Uma quarta pasta, o SR bin, o barra sbin e o barra bin. Isso daqui são os caminhos para os executáveis, tá? Então, quando eu executo um comando aqui no terminal, por exemplo, ls, o sistema tem que saber onde está o executável desse comando, correto? E para ele encontrar o executável desse comando, ele vai varrer essas pastas que estão armazenadas na variável path. Estão me entendendo? Então, todas essas pastas que estão aqui armazenadas na variável path são utilizadas pelos comandos que a gente utiliza aqui no terminal. Sempre que eu executar qual comando seja aqui no terminal, ele varre aquelas pastas ali e encontra né, o executável desse comando, e então ele vai nos retornar uma resposta. Tá? Ficou bem claro isso? É uma forma bem fácil da gente poder visualizar isso, é fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, lembra, né, que com o comando echo eu posso ler uma variável. Então, se eu colocar um echo cifrão path, ó, eu li aquela variável path ali. Eu posso esvaziar uma variável? Posso. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, a variável path, ela vai ser igual a aspas, espaço, fecha aspas. O que eu fiz aqui? Eu esvaziei a variável path. Isso quer dizer o quê? Que se eu executar um comando agora, ele não existe mais. Olha só que sacanagem, né? Tá? Por quê? Porque ele não sabe mais onde encontrar esses comandos. E se ele não sabe onde encontrar esses comandos, eu acabei de, né, danificar aqui o meu terminal. Obviamente que existem alguns comandos que eles não estão no disco e não precisam dessas pastas aqui para que a gente execute eles. Um deles é o exit. Então, quer dizer que se eu sair dessa sessão e abrir ela novamente, a minha variável path ela vai ser carregada novamente. Ó, echo, cifrão, path. Olha aí, ela carregou novamente. Por quê? Porque as variáveis aqui que eu modifico no terminal, elas vão estar em memória. Se eu não colocar nos arquivos, nos devidos arquivos, onde o sistema vai ler quando inicializar, fechei o terminal, abri de novo, eu perco essas configurações. Tá? Me entenderam até aí? Vão sinalizando um sim ou ok aí, para não parecer que eu estou sozinho aqui conversando, né? Tá? Então, essa é a variável path, beleza? Ó, choveu de ok ali. Assim fica melhor. E façam perguntas também, né? Bom, como eu falava anteriormente, essas variáveis elas são carregadas em memória. Se você executar o comando export, ó, ele vai mostrar algumas variáveis que foram declaradas, inclusive a variável path ali. Tá? Tem algumas variáveis bastante interessantes aqui, por exemplo, não vou todas, mas, por exemplo, o idioma, né, do nosso teclado, a home do usuário,
o terminal que esse usuário pode utilizar, qual é o shell que ele vai utilizar, são algumas variáveis de coisas padrão que eu vou utilizar. Isso eu poderia personalizar, por exemplo, eu quero que o meu, vamos dar um exemplo aqui, o meu editor de texto não seja o Vim, seja o Nano. Aí eu posso criar, por exemplo, uma variável editor, tá? E personalizar, para quando eu abrir algum arquivo que não precisa colocar o nome do editor, automaticamente ele abra aquele editor que eu costumo utilizar. Então, posso ir ambientando, né, esse espaço aqui, mesmo ele sendo um ambiente de texto, eu posso ir ambientando ele conforme as minhas necessidades. E isso pode ser o Nano, tem bastante gente que gosta de usar o Nano aí. Bom, então, se a gente executar aqui, ó, ls barra etc, acho que vai ficar muito grande aqui, mas esse arquivo aqui, ó, cat barra etc barra profile, tá? O cat, lembrando que é um comando que a gente pode utilizar para visualizar o conteúdo de um arquivo. Na verdade, tem a função de concatenar também arquivos, tá? Mas uma função básica dele se eu tentar ler um arquivo com esse comando, ele vai me retornar o conteúdo desse arquivo na saída padrão, que nesse caso é a tela, tá? Esse arquivo aqui, ó, notem que ele armazena algumas variáveis ali, ó. Olha, ó. Estão vendo ali? Esse arquivo profile, que fica dentro de etc, ele armazena as variáveis comuns a todos os usuários. Eu vou escrever ali para ficar melhor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu quiser fazer uma determinada configuração e quero que isso vai impactar todos os usuários do sistema, eu posso colocar ela dentro do profile, tá? Poderia ser o do mais simples, por exemplo, aliás. Estão me entendendo aí? Então, o arquivo profile, eu posso colocar determinadas variáveis de ambiente que eu queira disponibilizar para todos os usuários dentro desse arquivo. Se eu coloquei ali, se o Joãozinho, que tem um usuário aqui no sistema, for autenticar num prompt, automaticamente vai carregar para ele essa informação, tá? Pode falar, professor. Sobre o comando cat, essa função de concatenar ali, a que tu refere, a gente pegar um comando, alguma coisa, a gente unir ao existente? O cat faz isso? Não, o cat ele concatena arquivos, tá? O cat ele vai concatenar arquivos. O que concatena comandos é o pipe, que depois eu vou chegar nisso, tá? Agora, o cat eu poderia fazer assim, ó. Eu ler o conteúdo do arquivo 1, o conteúdo do arquivo 2 e jogar isso para o arquivo 3. Ou seja, eu concateno todo o conteúdo do arquivo 1, jogo lá dentro todo o conteúdo do arquivo 2, né, e gero um novo arquivo, tá? Ele concatena arquivos, ok? Ok, né? Obrigado. Sim, Perfeito, desculpa. Tá. Então tá, continuamos aqui. Então, esse arquivo profile, eu poderia colocar variáveis de ambiente ali. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente está numa rede, já que nós somos todos profissionais de rede, né? Eu acho que tem um, né? Tem só um que não é do... Mas poderia ser necessário, bastante necessário isso daqui também em ADS. Por exemplo, eu estou numa rede que ela utiliza isso, né? Eu estou numa rede que utiliza proxy e eu preciso configurar esse proxy no meu ambiente de texto, tá? Seja para instalar um programa, seja para utilizar um determinado, sei lá, né, uma determinada ação que eu tenho que fazer que eu preciso da internet, tá? Via prompt de comando. Eu posso criar uma variável, né, meu proxy, e essa variável, que vai configurar o meu proxy, eu posso colocar dentro do arquivo profile. Isso quer dizer que se eu autenticar com qualquer usuário no sistema, eu já vou ter o proxy configurado, tá, no meu arquivo profile e vai carregar para qualquer usuário. Como a gente está usando o bash, né,
tem um arquivo que vai ser só para variáveis que a gente queira que carreguem quando a gente abre o bash. Esse arquivo aqui, ó, etc bash.bashrc. Esse cara aqui, eu posso colocar configurações que também vão impactar em todos os usuários, mas somente para o bash. Se o cara abrir qualquer outro tipo de terminal, por exemplo, SH, que eu mostrava antes para vocês aqui, ó, não vai ser carregado aquelas informações que estão ali dentro desse arquivo. Tá? Mas também tem um impacto em todos os usuários. Esses dois arquivos, tanto o profile quanto o bashrc, eles são arquivos que impactam todos os usuários. Tá? Agora, se eu quero somente alterar o meu ambiente, aí eu vou ter que ver na pasta home do usuário. Por exemplo, a gente tem um usuário aí chamado aluno, quem está com aquela máquina que eu disponibilizei. Quem fez a sua máquina é esse usuário. Mas se a gente executar aqui um ls -a, né, que vão aparecer todos os tipos de arquivo, inclusive aqueles ocultos, dentro de /home, /usuário, qualquer, lá dentro a gente vai ter também os arquivos de configuração do usuário. Olha só, o bashrc, que eu posso configurar as minhas variáveis de ambiente, e aí só vai ter impacto na minha sessão. O bash logout, que eu posso colocar alguma coisa que eu queira que execute quando eu fechar uma sessão de bash. O bash history, que vai pegar e vai armazenar todos os comandos que eu executo aqui no prompt. Então, esse histórico que eu vejo aqui, ó, quando eu coloco tecla para cima ou tecla para baixo, eles são armazenados dentro desse aqui, bash history. Tá? Se eu limpar o conteúdo aqui dali, eu apago o meu histórico de comandos também. Tá? Então, aqui dentro, esses arquivos aqui, eles vão ser para eu ambientar ou criar variáveis de ambiente para o meu usuário especificamente. Então, quando eu não quero criar para todos, que são lá nos arquivos profile e bashrc que estão dentro do /etc, eu posso vir direto na pasta do usuário aqui e fazer essas alterações. Tá? Tranquilo até aí? Por exemplo, essas variáveis são diversas. A gente poderia colocar qualquer informações dentro de uma variável e até executa um comando que é extremamente complexo. Eu posso guardar ele todo dentro de uma variável e chamar essa variável quando eu precisar dele. Estou dando alguns exemplos. Além de coisas que são padrão que eu vou utilizar, como padrão de teclado, padrão de pasta de usuário, padrão de editor, como eu falei anteriormente, proxy, configuração de proxy, o path do meu usuário, por exemplo, fazer alias, né? Exatamente, se eu quero criar um alias aqui, então poderia fazer isso aqui, ó, alias, né? O comando alias, ele pode ser igual. Existe aqui, ó, se vocês executarem o comando ls listar raiz, vai aparecer tudo de uma cor só. O comando ls ele tem opções, como por exemplo, menos color. Vou colocar lá na raiz, ó, que ele vai mostrar as pastas com cores, né? Por exemplo, azul vai ser pasta, esse azul clarinho é um link, esse taxado de verde indica que ele é um arquivo que tem leitura, escrita e gravação para todo mundo, né? Se fosse um arquivo comum, ele ia aparecer essa cor, então é uma opção do comando ls. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar um alias e dizer que o comando, esse alias aqui é igual, que o comando ls vai ser igual a, abre aspas, ls color. Isso eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que eu executar o comando ls, na verdade eu vou executar o ls color. Ó, ls barra, agora o ls está executando, né, com a opção de forma padrão. Isso daqui que eu fiz agora, ele está gravado em memória. Se eu fechar e abrir a minha sessão de novo, eu perco. Agora, se eu colocar dentro aqueles arquivos que eu expliquei anteriormente ali, automaticamente, sempre que eu abrir, né, uma sessão para o meu usuário, isso já vai estar configurado. Eu poderia fazer algo assim, ó. Alias listar é igual a ls. Ó, o que acontece aqui? Sempre que eu digitar um listar, vou colocar o barra aqui, ele vai executar o comando ls. Eu poderia colocar um apelido para qualquer
William, isso eu tenho que colocar em profile, salvo isso. Em profile, isso vai ficar para todos os usuários, né, lá em etc profile, e dentro da tua pasta aqui do usuário, por exemplo, home aluno, com -a, se eu quero só para o meu usuário, eu vou colocar aqui dentro, bash rc, tá? A gente colocar ali, ó, olha aqui, ó, cat/home aluno.bash/rc. Ó, inclusive tem algumas ali que a gente pode descomentar, ó. Por exemplo, eu quero que o comando ls-l seja executado quando eu digitar ll no terminal. Ou um ls-a, né, se eu colocar la. Basta eu descomentar aqui, quando eu abrir uma nova sessão, eu já vou ter esses alias aqui funcionando. Assim como poderia criar qualquer um. Tá? Eu tenho um comando extremamente grande que eu executo todos os dias. Eu poderia pegar esse comando, blá, 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 aqui, né? Colocar entre aspas ele aqui e definir um nome para ele. Né? Poderia ser, sei lá, backup. Se eu executar esse backup, esse comando backup, ele vai executar aquele comando. Estou dando um exemplo hipotético aqui, né? Tá? Então, poderia fazer isso daqui, ó. O que vocês acham? ls é igual a... Vai ser bacana, né? Isso aí é uma sacanagem sem precedentes. Toda vez que alguém executar ls nesse sistema, vai rebootar o sistema. Ou o cara vai listar a pasta e vai dar um reboot. Ou vai lá, sobe o sistema de novo, executa ls e dá um reboot. O cara botar um negócio desse com init 0, né? History é igual a shutdown. Isso, exatamente. Então, para isso a gente pode executar o comando alias e ver quais são os alias que estão criados aqui. Tá? Init 0, né? Só para desligar o sistema. O cara vai lá, cada vez que o cara dá um ls, dá um init 0. O do Color é assim, ó. ls, alias, ls igual, abre aspas, ls menos menos color. Fecha aspas. Isso daqui. Tá? Aí eu estou definindo que sempre que eu executar o ls, ele vai ser com a opção color para mostrar colorido. E aí eu posso colocar isso ou lá dentro do arquivo profile ou dentro do arquivo bash/rc na pasta do usuário. Tá? Então, como eu falava antes, se eu executar o comando alias, o arquivo de parâmetro do usuário naquele bash/rc. Isso, naquele bash/rc. Tá? Do usuário, bash/rc. Do sistema, profile ou bash/rc que tem dentro lá de /etc. Lembrando que o bash/rc é somente para o bash. E o profile é para qualquer shell que tu for abrir, que tiver instalado na máquina. Tá? Essa é a diferença. Então, se eu executar o comando alias, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar todos os alias que estão criados no sistema. Se eu quiser descarregar um ali, alias. Ó, e posso dizer qual é que eu quero descarregar. Quero descarregar o listar e quero descarregar o ls. Ó, a partir de agora, meu ls não está mais colorido. Poderia fazer algo assim, ó, alias limpar é igual a clear. Se eu executar limpar, ele vai limpar a tela. Né? Então, fiz isso daqui. Eu poderia dar nomes aos comandos. Né? Obviamente que isso aqui não é muito bacana. Em seguida, a gente começa a deixar de forma mais simplificada os comandos e acaba esquecendo. Né? Quando vai precisar do comando, não lembra. Então, mas são possibilidades. Tá? São possibilidades e para isso que serve. Então, alias, eu quero apagar aquele alias que eu criei agora. Alias limpar. Beleza. Então, se vocês querem ver se não sacanearam vocês em algum sistema, antes executa o comando alias ali, ver se tem algum alias criado. Né? Certo? Ou então o próprio comando export, tá? Ou ainda o comando set, que também mostra algumas coisas de variáveis de ambiente. Então, isso são as variáveis de ambiente. Em relação aos comandos, aí a gente
falando um pouco sobre como que ele funciona, sempre o comando ele vai ter a seguinte lógica, né? A gente vai ter o comando, nós vamos ter uma opção e depois nós vamos ter algum parâmetro. Tá? Essa é a lógica de qualquer comando. Então, por exemplo, vamos ver uma coisa aqui, ó, comando ls. O comando é o ls. O comando ls ele tem várias opções, como por exemplo, o "-l", ele lista detalhadamente. E eu poderia colocar um parâmetro. Que parâmetro poderia ser aqui, por exemplo, um diretório, /home. Então, o meu comando é o ls, o "-l" é uma opção do meu comando, e o /home é um parâmetro que eu estou passando para esse comando. Sempre vai seguir essa lógica separado por espaços. Tá? Essa é a lógica dos comandos. Eu posso não utilizar opções e parâmetros? Posso, depende do comando. A maioria dos comandos, eles vão seguir, né? Se eles não precisarem de opções e parâmetros, eu consigo executar eles sem nenhum problema. Mas alguns comandos, necessariamente, eles vão ter que ter opções e parâmetros. Tá? Então, ele segue essa lógica. Se o comando não precisa de opção e de parâmetro, eu executo só o comando. Se ele deu erro, é porque ele precisa de opção. Se ele continua dando erro, muitas vezes ele precisa de parâmetro. Então, mas ele segue essa lógica. Então, seguindo essa lógica de comando, opção, parâmetro, obviamente que cada comando ele vai ter, às vezes, até mais de dezena, né? Até centenas de opções. Para isso existe o manual. Então, quando a gente executa o comando main, já anota aí, né? Esse aqui é o nosso manual de sistema. E lembra que eu falava para vocês que o Debian, a comunidade brasileira é bastante bacana porque tem muita coisa já traduzida dentro do sistema, né? Então, se você executarem o man e um comando, ó, ele vai manual do comando. Então, ele vai trazer vários. Ó, esse manual está todo em português, ó, olha só que beleza. Obviamente que vai ter alguns comandos que não vai estar em português. Tá? Só vou sair aqui, ó, o comando que eu executei foi esse. Man, espaço, ls. Estou abrindo o manual do comando ls. Ó. E aqui ele vai me dizer, o programa ls, ele lista primeiramente seus argumentos, que não sejam arquivos e diretórios, então tem toda a informação do que é o comando. Depois, lá embaixo, vai vir as opções dele. Ó, cada opção. Então, se eu não sei o que a opção faz, eu vou ter que recorrer ao manual do comando. Existem comandos que não tem manual? Existem, né? Às vezes a gente vai encontrar algum comando que não tem manual, tá? Mas, digamos que a grande maioria dos principais comandos ele tem manual. Às vezes é algum comando mais específico, e aí esses manuais ajudam bastante, porque aí a gente pode verificar, né, as informações aqui dentro e ver, olha aí a quantidade de opção que tem só no comando ls, né? Então, é meio desumano, né? A gente tem que conhecer todas essas opções. Obviamente é impossível. Para isso tem os manuais. Mas é importante que aquelas principais a gente conheça. Então, para sair do manual, é a tecla Q. A Q de kit, tá? Ó, tecla Q. Então, eu fecho o manual. Para quem abriu o manual aí, esse é o comando para sair. Mas é bastante importante. Então, os comandos eles vão ter essa lógica aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o... E basicamente é o que vocês têm lá no... Tá aparecendo? Só me deem, sinalizem OK aí. Basicamente é o que tem lá no... O que tem lá na pasta de hoje do Blackboard, né? Falando um pouquinho sobre essas questões de console, o que é um console virtual, o que é um pseudo-terminal, tá? Essa parte mais teórica para ficar registrado. Mas aqui na sequência, fala um pouquinho sobre o tipo de shell, o que a gente vinha falando. Aqui, como que funciona o contexto de um shell, né? E como que ele vai interpretar os comandos. Então, aqui, eu não sei se aparece o meu mouse para vocês, acho que não, né? Aqui, agora apareceu, né? Uma mãozinha aí. Tá, então tá. Então, como que o sistema ele interpreta esse comando? Muitas vezes algum comando ele precisa verificar as bibliotecas, né? Muitas vezes o comando ele precisa interagir com o hardware,
até porque, por exemplo, uma leitura, né, de um arquivo ou algo que esteja armazenado lá dentro do HD, por exemplo, então ele segue uma determinada lógica. Então, sempre que a gente executa um comando, por exemplo, o próprio ls-l, que a gente já sabe o que é, que ele indica, então, que eu quero visualizar o conteúdo de uma determinada pasta, falando melhor assim, né? Então, quando eu executo o ls-l, quando a gente executa esse comando, um usuário, um programa pode executar, né? Não é só um usuário que executa programa, que executa comando, né? Um programa pode executar, um script pode executar um comando. Então, isso pode partir tanto de um usuário quanto de um programa. E a função do shell é ele interpretar esse comando, seja do usuário, seja de um programa. Como interface de shell, a gente tem aqui o bash. Acho que isso é claro para vocês, né? Então, a gente poderia aqui colocar o bash no meio, que vai nos disponibilizar esse terminal para mim executar os comandos, tá? E quando eu executo um comando, o que vai acontecer? O sistema vai ter que interpretar esse comando. Então, aqui a setinha, né? Eu executei o comando, o shell vai ter que interpretar ele, vai verificar nas bibliotecas de sistema se esse cara está na biblioteca ou não, tá? Existem dois tipos de comandos internos e os comandos externos, tá? Os comandos internos, eles são comandos que vão estar na memória do computador. São aqueles, por exemplo, que eu executei ali, o exit, mesmo não tendo o path do sistema, tá? E os comandos externos são aqueles comandos que estão no disco, nas bibliotecas do sistema. Então, ele vai verificar isso e se nas bibliotecas do sistema existir esse comando, ele vai interagir. Por exemplo, o ls é necessário que ele faça uma leitura do disco. Então, ele vai enviar isso para o kernel. O kernel vai interpretar. Eu já vou voltar ao William. Acho que no próximo slide vai falar sobre isso, sobre comando interno e externo. Aí eu já volto nele, tá? Aí, então, o kernel vai interpretar esse comando. Ele vai entender que o ls precisa fazer uma interação com o disco. Então, obviamente, o kernel ele vai fazer essa chamada de sistema, então, para que faça a leitura de uma trilha, de um setor, em qual disco que essa informação está disponível. E, então, fazendo essa interação com o hardware, ele vai nos retornar essa informação. Tá? Porque lá no final a gente vai ter, então, a resposta do comando. Onde que vai sair a resposta do comando? Ele vai sair na saída padrão do sistema, que é a tela. Exceto se a gente mudar isso. Tá? Depois eu vou mostrar como que a gente muda a saída, né? Se eu não quero, por exemplo, que um comando saia na saída padrão, que seria a tela. Tá? Então, esse que é o contexto dos comandos. Comandos internos. Tá? A pergunta que fazer ali qual a diferença do comando interno para o comando externo. Tá? Os comandos internos, eles estão localizados dentro do interpretador de comando, normalmente o próprio bash, tá? E não lá no disco. Então, um comando interno, quando tu carrega o sistema, ele carrega na memória RAM. Ok? Por exemplo, o próprio comando exit, o comando cd, posso mostrar depois no prompt ali isso, como que vocês vão verificar essa informação. Tá? Mas esses comandos, eles estão carregados em memória. Quando eu falo em comando externo, são aqueles que precisam do path para ser executado. Por quê? Porque eles estão no disco. Eles têm executáveis que estão dentro do disco. E para que se encontre esses comandos, obviamente é necessário que ele leia o path e busque o executável lá na pasta que o path está indicando. Entendeu, William? Eu já vou... Beleza. Isso dá para a gente ver, eu já vou tirar a tela aqui. Mas só para finalizar esse slide aqui, ó, no Linux quase tudo é arquivo, né? Tudo é arquivo comum. Então, se eu quero criar um usuário, eu posso ir lá dentro do arquivo e colocar manualmente um usuário. Colocar o nome dele, a pasta home dele, essas informações. Ou então é um diretório. O diretório é tudo aquilo que é um arquivo também, mas que faz link para outros arquivos para a gente poder organizar, né? São as famosas pastas, né? Que a gente vê lá no ambiente gráfico. Existem links simbólicos, vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no final da aula, sobre link simbólico e link físico, quando a gente falar sobre inodes. E ainda existem dispositivos e os periféricos, tá? Os pipes, que eu vou mostrar também para vocês, que servem para concatenar os programas, tá? E, por fim, os sockets, que são a comunicação intraprocessos.
Isso acontece. O que é um sockets, né? Podemos dizer que é aquele canal que um processo abre para ele poder se comunicar com outro processo. Isso a gente vê bastante nos programas que são cliente-servidor em rede, né? Eles se comunicam por uma porta lógica que fica aberta na rede, só que um determinado processo da máquina cliente, ele vai ter que se comunicar com esse processo da máquina servidora. E essa comunicação se dá via sockets. Só para a gente complementar aqui, duas coisas, né? A questão do... Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Aí. Só a questão do comando interno e do comando externo. Só para fixar isso, a gente vai fazer um intervalinho aí de alguns minutos, tá? Então, eco, cifrão, path. Eu estou lendo a variável path, ok? Então, a gente sabe que a variável path armazena os diretórios onde os comandos que a gente executa aqui no prompt, eles vão buscar seus executáveis. Por exemplo, se eu criei um script shell que executa algo no sistema, se eu colocar dentro dessas pastas aqui, ele vai virar um comando, na verdade, porque quando eu executar aqui o nome dele, automaticamente ele vai buscar na pasta e vai executar, entenderam? Esses comandos, ou seja, esses executáveis que estão aqui dentro, são comandos externos, tá? Por exemplo, se eu limpo o path como eu fiz antes, aqui path é igual, abre aspas, espaço, fecha aspas. Limpei. Agora eu não tenho mais nada dentro da minha variável path. Eu já sei que o echo é um comando interno, porque o echo seguiu funcionando. Entenderam? Ele me executou o echo, quer dizer que é um comando interno, está carregado na memória. Agora, se eu executar o comando ls, esse comando não executou. Por quê? Porque ele está dentro do disco. É um comando externo. Ele tem que necessariamente ler a path para poder executar. Se eu colocar o caminho dele, de repente eu acho que ele está dentro do bin aqui, ó, barra bin barra ls, ó, espaço barra. Ele funciona. Agora a utilidade do path, eu não preciso colocar todo o caminho do executável. Eu só coloco o comando ls e ele procura em tudo que está armazenado dentro do path. Tá? Isso daqui é um comando externo. Ficou bem clara essa diferença do comando externo e comando interno? Tá? Vamos fazer assim, ó, vamos fazer um intervalo, agora são